agradecido ao nosso Deus e Pai pelo benefício de entender. A letra que a muitos matou, o Espírito me fez compreender. Eles não puderam receber o que só foi dado para nós. Oh, 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 oh. A obra está completa, de graça nos deu. Se agarre ao que você já aprendeu. Deixe que homens maus te roubem, não ofenda o Espírito de Deus, pisoteando o sangue de Jesus. Pare de tocar no mundo essa trombeta, a graça é uma palavra do trono de Deus, que alcança os eleitos em todas as nações. Graça, mistério revelado, que só o iluminado consegue compreender. Graça que só os entendidos de Deus vão amar e viver. Esse proceder. Graça, mistério revelado, que só o iluminado pode compreender. Graça que só os entendidos de Deus vão amar e viver. Esse proceder. Graça, mistério revelado, que só o iluminado consegue compreender. Graça que só os entendidos de Deus vão amar e viver. Esse proceder. Vão amar e viver esse proceder, graça de Deus. Oh, oh, oh. Vão amar e viver esse proceder. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. E eu quero te felicitar porque você tem voltado a esse canal. E se você volta é porque a classe de eleito que são vocês são uma classe muito especial. Porque aqui, de fato, não se ouve qualquer mensagem. Aqui a mensagem é de paz e de gratidão e principalmente de conhecimento espiritual. Bom, então vamos a mais uma questão que nos tem intrigado muito. Vamos aí passar ao tema: o que é ou o que são os rudimentos da doutrina de Cristo. E vamos abrir em Hebreus capítulo 6, versículo 1, e vamos ler também o versículo 2, que diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo vindouro. Bom, então nós contamos aí, ao todo são 6 rudimentos que Paulo fala que nós devemos deixar isso de mão.
Agora, sempre quando nós falamos em rudimento, nós estamos sempre falando sobre essa palavra rudimentos, nós estamos trazendo à memória isso. Em graça a gente sempre fala de rudimentos, tem que deixar os rudimentos. Então, agora eu faço uma pergunta, você sabe o que é um rudimento? Abençoados, um rudimento é algo, ou é basicamente algo que se tornou obsoleto, algo que se tornou ultrapassado. Um rudimento é algo que foi descoberto no passado e que, com o passar do tempo e o avanço da ciência, o vemos como obsoleto, o qual deixamos para entrar em algo mais funcional, algo mais perfeito e moderno. Um exemplo bem prático disso que eu posso citar aqui para vocês: ninguém hoje, ao cair à noite, acende velas, não é verdade? Por quê? Porque a vela foi substituída pela lâmpada movida a eletricidade. E dentre as lâmpadas, e muito pouco se usa aquela lâmpada hoje de halogeno, né? Chamado halógeno. Por quê? Porque hoje elas foram substituídas pelas lâmpadas de LED. Ou seja, dentro desse segmento já há aquelas que são obsoletas, ou seja, se tornaram rudimentos. Na comunicação, se a gente for pegar a comunicação, hoje ninguém mais passa fax, não é verdade? Isso há uns 10, 15 anos atrás era uma modernidade se passar um fax. Hoje se tornou um rudimento, algo que ficou obsoleto. E as cartas que antigamente a gente enviava pelo correio, hoje em dia já foram substituídos pelo e-mail e que estão sendo substituídos pelos aplicativos de mensagens instantâneas, como é o caso do WhatsApp. E assim vai acontecendo a evolução. Uma novidade hoje, amanhã pode se tornar obsoleto e se tornar um rudimento. Então vamos analisar esses 6 itens que Paulo fala aí, né? Esses itens que Paulo trata como obsoleto, ultrapassados. E isso naquele tempo, hein? O tempo da transição, o tempo dos 2 pactos. Imagina os dias de hoje. Vamos começar então com a número 1. Por que o fundamento do arrependimento de obras mortas é um ultrapassado rudimento? Por que, abençoado? Em graça, não há mais arrependimento. Porque estamos depois da cruz e fomos reconciliados sem as obras da lei. Antigamente, antes da cruz de Cristo, quando a lei de Moisés estava vigorando, ninguém conseguia cumpri-la. Porque a carne é imperfeita. E isso gerava o quê? O arrependimento. Porque o abençoado não conseguia cumprir a lei. E isso trazia o quê? O arrependimento das obras. O arrependimento das transgressões. O arrependimento da lei, do pecado. O pecado, abençoados, antes de mais nada, é bom estabelecer que pecado é transgressão de lei de Moisés, ok, abençoado? Porque lá no sistema religioso, avançar o sinal vermelho é pecado. Isso é uma mentira. Não é pecado. Avançar o sinal vermelho não é pecado. Isso dá multa e pode causar acidentes no trânsito. Nunca faça isso, obedeça às leis do trânsito. Agora, pecado, jamais. Então, quando o judeu tentava cumprir a lei, o que acontecia? Ele não conseguia cumprir. E isso gerava o quê? Um espírito de arrependimento. Então, o antigo pacto, ele está todo baseado no arrependimento de obras mortas. E no caso de obras mortas, porque a lei caducou e morreu. Por isso Paulo chama de obras mortas. Agora é reconciliação. Estamos em um tempo de reconciliação. Depois vocês, vou deixar nas descrições, e aí embaixo está aparecendo para vocês, uma referenciazinha. Então cada tópico que eu trazer para vocês nessa mensagem, eu vou deixar aí para que vocês procurem. E o texto que eu me baseei é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20, que traz a reconciliação em Cristo, ok? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 20 está aí embaixo. Agora vamos ver o segundo rudimento. O segundo rudimento é a fé em Deus. Abençoados, a fé obtida no antigo pacto era uma fé que era um resultado de obras, uma fé natural. A chamada fé em Deus. Então, eu tenho fé em Deus e por isso eu vou vencer o gigante Golias. Foi a fé que Davi usou para vencer o gigante Golias. Então, quando se alcançava aquele êxito, aumentava-se a fé, aumentava-se a confiança. Então, a fé em Deus
basicamente é o resultado de uma conquista. O resultado de algo que você venceu. Você teve fé, foi ali e venceu. E essa o sistema religioso entende muito bem. Lá, quando dizem assim, você tem que ter fé e vir aos 7 dias de campanha, você não pode faltar uma só. Porque se você faltar, isso vai mostrar a você que você tem pouca fé. Não é assim que eles falam? Então a fé só é perfeita para o sistema religioso quando você conquista algo. Porque se não conquistar, tu és um homem de pouca fé. Inclusive, abençoados, isso aí está linkado muito, é uma coisa muito séria que eu vou falar agora, está linkado muito ao número de suicídios. Lá, entre os abençoados do sistema religioso, a cada dia que passa, cresce mais suicídio lá entre eles. Tem aumentado muito. Porque isso de conquistas só gera frustração. Porque nem sempre vamos conquistar, nem sempre vamos conseguir. Isso não significa que eu tenho menos fé. Esse é um tremendo erro do sistema religioso. Isso causa frustração. E a frustração acaba levando as pessoas à depressão. E a depressão, abençoados, é um suicídio. Porque até as células do seu corpo trabalham contra você. Sabia que em depressão até as células do teu corpo trabalham contra você, te causando males? Então é um suicídio. E quando o suicídio não é praticado na sua essência. É isso que nós vemos acontecer. Mas hoje, abençoados, depois da cruz, a fé é de Cristo. Não é a fé em Cristo, é a fé de Cristo. Essa fé foi nos imputada, foi nos colocada, porque é uma fé que não vem com obras, é uma fé sem obras. Ou seja, somente alcançamos ela pela fé, que é um dom. Então a fé em Deus já passou, é um rudimento. Ó, abençoados, para vocês entenderem melhor a fé que nos foi dada, ou a fé de Cristo, eu vou deixar aí nas descrições e aqui também, olha. Leia Efésios capítulo 2, versículo 8 e todo o capítulo 4 de Romanos, para que vocês entendam a fé. Quando Paulo comparou ela com Abraão, né, que foi imputada, e também em Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, essa fé em Deus já passou, é um rudimento. Porque, abençoados, até a fé em Deus, ela está baseada em obras da lei. Essa o sistema abraça, conforme eu falei. E a fé de Cristo é a fé que nos foi dada para a vida em graça, sem as obras da lei. E a fé de hoje é um dom. Porém, esse assunto de fé é muito extenso. E não é o caso dessa mensagem. Porque aqui eu quero que você comece a desenvolver esse tema de rudimentos. Porque há muitos ensinos sobre rudimentos. Então você tem que ser despertado para isso. E o que eu estou fazendo agora é te despertar. Vamos ao terceiro rudimento? Paulo fala sobre o batismo. Olha, abençoado, Paulo ele sempre usa, ele compara o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Nós hoje em graça comparamos o como estamos em graça e pensamos e comparamos com o sistema religioso de onde nós viemos. Abençoado, esse ensino de batismo está ultrapassado nos dias de hoje. Olha, qualquer elemento terrenal não tem o poder de substituir aquilo que foi feito em teu espírito. Nenhuma coisa material, nenhum elemento da terra pode atingir o teu espírito. Você é inviolável. Não tem esse poder de substituir tudo aquilo que Cristo fez no teu espírito. Aí é uma lei, e essa lei não se quebra. Então, queridos, rosa ungida, copo em cima da rádio lá na hora da oração das 18 horas, crucifixo, sinais da cruz, azeite ungido, batismos em água, ceia com pão e suco de uva, jejuns, usos e costumes de roupas como acessórios de santificação, se tornou um rudimento. Essas coisas não têm o poder de nos santificar em nada. Em relação ao batismo, entendemos que fomos batizados aonde? Na morte de Cristo. Então não aceitamos que qualquer tipo de elemento substitua. Por isso que nós não batizamos em graça. E nem cremos desta maneira. Porque é rudimento.
Paulo está falando, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, para que nós possamos prosseguir para o que é perfeito. E os rudimentos é a carne. E aqui eu venho trazer esse entendimento que nós fomos batizados na morte de Cristo e pronto. Lê depois aí, Romanos capítulo 6, versículo 3, tá? E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. E para quem quiser, eu tenho aí um estudo mais aprofundado sobre batismo aqui no canal, onde eu abordo esse tema aí de uma forma mais completa, não agora aqui. Está aqui nas descrições do vídeo, que eu vou deixar aqui, e nos cards aqui em cima, tá bom? Vamos então ao quarto rudimento. Esse é tremendo. A imposição de mãos. Isso, no sistema religioso, tudo se põe a mão. Você sabe de onde eles herdaram isso? Do judaísmo. Isso era um costume muito comum entre os judeus. Vocês lembram quando o profeta Samuel ungiu a Saul? Foi o profeta Samuel. E depois o mesmo profeta foi à casa de Davi para ungir Davi rei? Então isso é uma prática da lei de Moisés. E isso já teria que ter passado, querido. E também nos dias de hoje, quando alguém impõe a mão em alguém, nesse costume, está dizendo o quê? O que está expressando? Está expressando ou que aquela pessoa ainda não tem. Está expressando e está atribuindo que aquela pessoa ainda não tem. Não foi isso? Antes da unção de Samuel, quem era o rei Davi? Era um pastor, era um menininho. Ele não tinha ainda recebido a unção. Da mesma maneira, foi Saul. E tudo lá no Antigo Pacto era realizado dessa maneira, porque não tinha ainda. Era necessário ser ungido. Mas depois da cruz, nós fomos ungidos para sempre. Você atribui a alguém algo que lhe falta, e isso afronta o Evangelho da Graça. Você já pensou se eu for aqui ungir um e-book meu? Ou apresentar um e-book meu? Já está apresentado. Abençoado, essas coisas afrontam o Evangelho da Graça. Porque no Evangelho não precisamos receber nada. Porque tudo já foi nos dado e nada nos falta. Já estamos completos, já somos abençoados, somos perfeitos para sempre. Está aí, ó. Colossenses capítulo 2, Efésios capítulo 1, versículo 10 e Hebreus 10, 14. Está aí. E muito mais, com mais evidência em Efésios 1, 3. E lá em Efésios 1, 3, por exemplo, diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Não é uma, duas, três, quatro, cinco, não. É todas. Todas que você vai precisar usar. Por isso que nós tratamos como abençoados. Por isso que eu aqui uso muito esse termo. Chega até a ser cansativo. Abençoado, abençoado, abençoado. Isso é para que você fixe em você. Não usamos o termo Deus nos abençoe. Não usamos. Porque o Deus que Deus te abençoe, na realidade você está dizendo que a pessoa ainda precisa ser abençoada por Deus. Que a pessoa ainda precisa ser ungida por Deus. Vocês estão entendendo? Abençoados, eu sei que é costume ainda de muita gente em graça de usar o termo Deus te abençoe. Porém, com o tempo, vamos nos corrigindo. Porque essa é a correção. Essa é a proposta da graça. É nos corrigir. Porque Deus que abençoe é um rudimento. Como também impor as mãos é uma atribuição a quem ainda não tem. E nós já temos todas as coisas. Somos perfeitos, abençoados. Glória a Deus. Isso já passou. Vamos agora ao quinto. E esse daí é tremendo. A ressurreição dos mortos é um rudimento. Mas por que isso é um rudimento? Então eu quero trazer um entendimento para vocês. Lá no judaísmo, naquela religião dos judeus, até os dias de hoje, existe a crença que os mortos ressuscitarão. Lá eles creem firmemente nisso. Existem algumas passagens na Torá onde criou-se essa doutrina. Eu quero deixar para os abençoados pontos em que os judeus acreditam na ressurreição dos mortos. Deuteronômio 32, versículo 39, para que você pesquise e para que você busque. Isaías capítulo 26, versículo 19.
E também em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Há outros termos também na Bíblia, mas eu considero esses 3 os principais. E em Daniel 12, 2 diz sobre o desprezo eterno, tá, abençoado? Ali naquele caso, fala que as memórias daqueles que não são filhos de Deus serão apagadas. E não no inferno como pregam aí o sistema religioso. Não é o inferno. Vocês vão ver em Daniel 12, 2 e vocês vão ter esse entendimento. Então, baseado nestas passagens, os judeus, através também de outros livros que ajudam, a Cabala, o Talmud, né, dizem que a ressurreição dos mortos ainda é aplicada aos dias de hoje. Pois Paulo já traz um ensinamento diferente. Que isso hoje é um rudimento. É um rudimento. Porque na realidade, abençoado, Cristo venceu a morte. E hoje não morremos. O que há com os eleitos é a transformação dos corpos. Isso se tornou um rudimento. Porque hoje no Espírito não morremos mais. E o ministério da graça é o ministério daqueles que não morrem. Ou seja, o ministério dos Espíritos. Então, depois da cruz, não há mais morte. Não há mais morte para nós, os filhos de Deus. O que há é o quê? Transformação dos corpos. Há um texto interessante, esse eu vou ler com vocês, em que Paulo fala que aqueles que passaram ao outro lado dormem. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, que diz: Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Paulo aqui está falando quando Cristo ressuscitou. Então ele andou aqui entre nós. E ele fala que alguns ali que viram a Cristo, naquela altura do campeonato, também já dormiam. Então para nós também, que estamos no ministério do Espírito, temos que ter o mesmo sentir e o mesmo falar. Que aqueles que passam desta vida, na realidade, dormiram e receberam a transformação dos seus corpos. Veja, Paulo repete o mesmo vocabulário em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. E no verso seguinte tem uma grande revelação. Verso 14 diz: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Veja o que Paulo diz. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então também assim aos que em Jesus dormem. E ele não usa a palavra morte, porque na realidade os que estão em Cristo Jesus não morrem, dormem. E Deus os tornará a trazer com ele. Diz aí o versículo. E como Deus os tornará a trazer com ele? Ressuscitado? Não. Trará o quê? Com o corpo transformado. Veja outra revelação tremenda para as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo fala um mistério para aquela época, mas para nós hoje está revelado. Porque Paulo não usa a palavra morte, não é verdade? Ele está ali, ó, nem todos dormiremos. Ele não usou nem todos morreremos, porque nós não morremos, abençoados. Essa é a verdade. Porque Jesus venceu a morte e nos deu a vida eterna. Nos deu a vida eterna na carne? Não. Porque se fosse na carne, aí sim entraria a ressurreição. Vocês estão entendendo o corte? Mas como a vida eterna é no espírito, não usamos morte. Falamos aos que dormem, como Paulo nos ensina. Olha, querido, antes da cruz se morria. Por isso que Paulo usa alguns termos, né? Paulo usa alguns termos aí, porque Paulo atravessou esse período onde os pactos da graça e da lei se cruzavam.
Paulo usa nós, os que estávamos mortos em delitos e pecados. Nós não pegamos isso aí. Efésios 2:5. Isso não aconteceu, isso não é para nós. Sem contar que a morte, biblicamente falando, se refere à morte espiritual, tá bom? A Bíblia, quando fala em morte, é morte espiritual. Por isso que há tempos atrás eu apresentei aqui no canal um estudo mostrando que antes da cruz os espíritos estavam mortos e que a carne estava viva. E agora em graça se inverte. O espírito vive e a carne está morta. Vamos ver a confirmação de que depois da cruz Cristo tirou a morte? Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos séculos. Olha, abençoados, aí nesse verso há muita informação. É isso aí que te aconteceu. É isso aí, tudinho isso aí foi para você. E versículo 10 completa. Mas agora é manifestado pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, que tirou a morte, trouxe a vida e imortalidade à luz por meio do Evangelho. Veja aí nesse texto, não diz que Cristo venceu a morte. Aí diz que ele tirou a morte. E o que era o império da morte? A lei de Moisés. Porque era para a carne. Isso quer dizer que todos os nossos irmãos que já estão dormindo estão em imortalidade. Não é isso que quer dizer o texto? Isso aí. Agora, abençoado, segura aí. Nós também estamos em imortalidade. Esse é o grande corte. Por isso que não morreremos. Eu sei que enquanto ainda estivermos neste corpo, algumas coisas precisam acontecer. Nem todos os passos para essa imortalidade foi dado, mas estamos dando passos. Por isso que às vezes nos confundimos com as coisas deste mundo. Vocês estão entendendo? Por que a ciência da graça ela tem que funcionar na tua vida? Para que tu não te embaralhes com ela. Para que tu não aches que você vai morrer. Você não vai morrer. Você vai ser transformado. Agora vamos analisar dois aspectos da ressurreição de Cristo, né? E que é muito importante nós todos sabermos disso. O primeiro aspecto da ressurreição de Cristo, esse aspecto foi obtido por Cristo para aqueles que passaram do antigo pacto para o novo, ou seja, quando os pactos, como eu falei uma vez, quando os pactos se cruzaram no tempo. E isso foi até o ano 70, do nascimento de Jesus até o ano 70. Então esse é o período que estavam vigentes os pactos. Então dizia o apóstolo Paulo, e juntamente com ele nos ressuscitou. E hoje, querido, você já nasce e já está juntamente com ele ressuscitado. Você está entendendo? Por esta razão, nós somos a única palavra que tem a intrepidez de falar estas coisas. Vamos agora ao segundo aspecto da ressurreição de Cristo. Abençoados, esse aspecto agora, ele acontece quando você vem e ouve a mensagem graça. Quando Deus lhes abre os olhos do entendimento. É nesse momento que acontece esse segundo aspecto da ressurreição. E sabe o que acontece conosco? Ressuscitamos na mente. É isso que acontece. Começamos o quê? A pensar espiritualmente. Então, a primeira coisa que fazemos quando nós somos despertados ou ressuscitados na mente, a primeira coisa que fazemos é sair do sistema religioso. Sabe por quê? Porque lá não tem o ministério do Espírito. Porque lá o que eles fazem em carne, você hoje considera-se morto para aquilo. É por isso que essa palavra, ela te coloca em um outro patamar. Ela ressuscita a tua mente espiritual. E lá no sistema só trabalham a carne. Só trabalham as obras. E aí tu vem aqui para ouvir algo que te aguce a tua mente espiritual. É por isso que você volta ao canal aqui.
Porque aqui lhe falamos ao espírito. Aqui lhe falamos ao teu homem interior. Aqui, abençoados, eu jamais vou incentivar você, não vou incentivar nunca ninguém a fazer alguma coisa em relação à tua carne. Aqui é o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito tem que te trazer a paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Essas coisas que tem que trazer para a sua vida. Agora, no dia que você vier a este canal, eu vir uma mensagem que aguce a sua carne, que incentive você a buscar a justiça com as próprias mãos. Aí, abençoado, pode sair correndo desse canal. Porque aqui já estamos falando em carne. Aqui é a academia do Espírito. Abençoado, é muita revelação para uma só mensagem. Só nessa mensagem aí, até agora, eu já tinha bolado aqui mais 10 mensagens. Abençoados, vocês sabem o que eu estou pregando para vocês? Vocês sabem o que eu prego para vocês? Você já parou para pensar no nível de espírito que estamos aqui acostumados a ouvir? Abençoados, eu lhes prego o tribunal de Cristo. Então, tu estavas lá no sistema. E eu vi uma palavra que lhe abriu os olhos do entendimento. Então, nesse momento que lhe acontece isso, acontece também o tribunal de Cristo. E neste tribunal, a tua carne é condenada, mas você é separado. E Deus te fala, você é espírito, a carne está morta. E o teu espírito é liberto dos tempos de trevas. E a tua carne morre. Então você começa a viver a imortalidade aqui. Aí você descobre que és um filho, e que não vives a lutar por tua salvação. Descobres que não há mais pecados, que não há lei para te condenar, que és um Cristo andante nesta vida. É essas coisas que eu tenho que falar para vocês. São esse tipo de mensagem que eu preciso falar ao teu espírito. E para terminar, Efésios capítulo 5, versículo 14, diz: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E é isto que aconteceu comigo e com você. Por essa razão, Paulo chama a ressurreição dos mortos como rudimentos. Então, abençoados, vimos hoje 5 rudimentos de Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. E que nos impede de crescer quando não conhecemos eles. Primeiro, vimos o fundamento do arrependimento de obras mortas. Segundo, vimos a fé em Deus. Terceiro, vimos a doutrina dos batismos. Quarto, a imposição das mãos. E o quinto, a ressurreição dos mortos. E aí você me diz assim, André, está faltando um, o juízo eterno. São 6. Sim, queridos. É porque esse é um assunto para tratar de uma forma diferente. E eu vou trazer o juízo eterno em um outro estudo que faremos em breve, ok? Então, aguardemos aí o sinal de Papai Deus para trazer esse ensino aí com a forma mais completa. E todos eles aqui que eu coloquei, abençoados, dá aí uma mensagem tremenda, ok? Que o futuro aí a gente vai voltar nesse tema de novo, tá bom? Por esta razão, inscrevam-se em nosso canal, ative o sininho para que quando estiver prontinha a mensagem, esse grande tema, o juízo eterno, você seja avisado, ok? Graça e paz e até a próxima mensagem. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Vem aí. O projeto Graça da Praça. Um projeto predestinado antes da fundação do mundo. Aguardem. Graça Pura. Chamados para fora. Fale conosco, participe da nossa programação, peça uma música, use nosso WhatsApp 21979874668. Graça Pura. A Academia do Espírito.
Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo. Graça Pura. Graça Pura. Congregando em 360 graus. Curta e compartilhe nossas redes sociais: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e podcast. Graça Pura nas redes sociais, para que a palavra corra. Descontamine-se. Graça Pura.